Salve, salve, gente. Começando aqui mais um podcast Papo de Marajoara. E antes de anunciar o nosso entrevistado de hoje, a gente quer pedir, você que quer fazer parte, quer ser parceiro do nosso canal, ser um dos patrocinadores, quer expor a sua marca ou seu negócio aqui, a gente pede que você entre em contato com a gente, entre em contato pelo Instagram, tem as redes sociais também, e isso vai fortalecer mais ainda o nosso canal. E hoje a gente vai entrevistar Eremito da Cunha, carinhosamente apelidado de Barba. Eremito Cunha tem 65 anos, natural de Bagre do Marajó, músico há 45 anos. E hoje a nossa conversa é com ele. Barba, seja bem-vindo ao nosso podcast Papo de Marajoara. Tudo certo? Calma, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela persistência, né, de querer fazer uma coisa diferente aqui para a nossa cidade. Essa iniciativa é ótima e boa, e isso vai enriquecer muito a nossa cultura, principalmente, né, e o conhecimento também. Sim, sim, e o projeto, na verdade, é esse, né, Barba? A gente ouvir as histórias e levar para outras pessoas que às vezes não conhecem, né? Muitas pessoas sabem do Barba, mas não conhecem quem realmente é o Barba, qual foi a contribuição que ele deu para o município. E o intuito do projeto é esse, né? A gente disseminar a cultura, não só aqui em Bagre, mas no Marajó todo. E a gente já pede já que você deixe o like aí, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal que é muito importante também. E Baba, nos fale um pouquinho sobre o teu início, cara. Fala um pouquinho sobre a tua história pra gente aí. Bom, eu nasci no Parnaíba de 59, eu nasci em 59 e fiquei no Parnaíba estudando lá no Nicolau Monteiro até os 16 anos. Os 16 anos fiquei lá. E desde lá, minha vontade já era tocar, tocar alguma coisa. Só que o sonho de 16 anos era muito extensivo na qualidade que a gente vivia lá. Sim, Entendeu? Meus tios tinham algum violão e tal. E eu, aquele sonho de querer, apesar de eles, tocavam muito pouco também. E tocavam muito pouco. Pela qualidade que a gente vê hoje, né? sim, sim. Eu olho para trás e vejo que ele só arranhava um Isso era o pouquinho, básico sabe? mesmo, né? E eu tinha uma veia que o meu pai era músico também, Ah, sim, legal. entendeu? Meu pai também era músico Ele tocava e violão? tocava violão também. Tocava violão e tocava muito bem. Eu lembro disso depois, muito depois eu vim conhecer, entendeu? Ele tocando nas igrejas. Tá? Porque até então tu não tinha esse contato assim com Não, a porque música, ou já tinha? não, quando eu saí da Vila Parnaíba, meu pai já não estava mais lá. Meu pai, ele se separou da minha mãe muito cedo. E depois que eu saí do Parnaíba, eu fui para Breves, né? Estudei em Breves. Eu cheguei em Breves em 75. Aí fiquei estudando. Foi um convite de uma pessoa muito especial, que seria meu pai, né? Um Sim. cara muito, eu devo muito a ele, hoje já não está mais entre a gente. Foi quem me levou para lá, Pra breves. para Breves. Ele se chama Arlindo Marques, Ah, lindo né? Marques. Arlindo Marques. Um cara muito visionário, que naquela época ele percebeu que nós não tínhamos futuro nenhum ficando no interior. Hoje muita gente fala que educação não é nada. Muita gente ainda pensa assim, né? Sim, sim. Mas ele, naquela
naquela época, em 72 por aí, ele já tinha uma visão muito, muito boa. Tanto é que ele vendeu tudo que ele tinha, terreno, vendeu tudo Massa, cara. para se mudar, para procurar conhecimentos. Ou seja, vocês moravam no interior, Sim, como não tinha, como a questão de estudo e tudo mais não tinha, né? sim, Ele vendeu as coisas que ele construiu, sim. né, ao decorrer da vida dele, para trazer vocês para a cidade, no Para caso, para levar para Breves, Breves, né? sim, Para vocês estudarem lá em Breves. sim. Incrível, cara. E chegando lá, e aí? Aí chegando lá, sabe como é? Quando a gente chega numa cidade que a gente faz a mesma coisa que a gente fazia no interior, a gente não sente tanta dificuldade. Porque nessa situação aí, a gente tinha que apostar. Sim, sim. Não foi fácil Mas a nossa vida lá. porque também era outra vivência, né? Agora que Sim, vocês tinham em Breves. exatamente. Nós fomos para lá, ninguém era empregado, né? Então foi uma aposta que ele fez assim. Ele comprou uma casa lá, no caso. Ele comprou uma casa. Hum, Ele comprou uma casa, nós éramos 8 homens e 2 mulheres. bastante, né? E o nosso intuito era estudar. E levou nós para estudar. Então, mas o meu sonho, quando eu cheguei em Breves, eu tinha certeza que eu ia melhorar. O meu sonho de tocar. Foi Então, para Breves ainda com esse sentimento de viver de música, tipo isso? Ou só não, querer nós mesmo? fomos estudar. Sim, sim. A música, ela estava no meu sangue. A música era uma coisa paralela. Hum, Entendeu? Quer dizer que, por exemplo, desde aquela época, eu sempre tive a música, eu não tive a música como uma coisa profissional, entendeu? sim, Uma sim. coisa profissional de viver de música. Era algo que tu gostava muito, Era né? algo que eu gostava e que até hoje eu gosto, não posso dizer que eu vou abandonar a música. Sim, porque Tá no sangue. é a próxima pergunta que eu ia fazer para ti. Sim, Como tu descreveria a música na tua vida, né? O que a sim, música é para ti, digamos assim? Eu acho que, para mim, né, eu serve como uma espécie de terapia. Toda vez que eu tô num palco, assim, a música, ela me inspira a muitas coisas, assim. Então, eu sempre falo com a minha esposa que a música, para mim, é algo muito bom nesse sentido, porque faz parte de quem a gente é também, né? Eu não sei se é assim para ti, sim. nesse sentido de porque tu começou a tocar violão quantos anos? Com quantos anos tu começou a tocar violão? Eu tinha nessa faixa de 17 anos. 17 anos, 17 né? anos. E já começou a tocar bem ou só arranhava 17 anos. mesmo? Porque a gente. Nós começamos assim, né? Nós começamos porque a gente não tinha recurso para comprar um violão. E todos nós 8, né, a gente queria tocar o violão. A gente queria tocar. Então, quando nós chegamos lá em Breves, entendeu? Aí os meninos já começaram a correr atrás de emprego. Eles chegaram primeiro do que eu. Eles já começaram primeiro do que eu. Aí começaram a correr atrás de emprego. Aí eles iam arranjando emprego, primeiro, segundo, terceiro emprego. Aí eles já compraram um violão. Mas não era teu ainda, era Não, dele, né? a gente morava junto, só eram Sim, meus sim. primos. Era da galera, Sim, né? era da galera, exatamente, era da galera. Só que, assim, a gente trabalhava em casa, a gente trabalhava na roça, nós fomos trabalhar na roça lá. Então, quando a gente chegava ao mesmo tempo, chegava do colégio ao mesmo tempo. E todo mundo que chegava ao mesmo tempo, o primeiro que chegava pegava o violão. Ah, era na fila, né? Na fila. Pra ver quem tocava. Pra ver quem tocava. Aí tá, aí eu já comecei a me entrosar com o pessoal da escola. Tinha um amigo muito, muito bom, que
E hoje até não existe mais. Ele chamava Pata Gorda. É um cara muito bom de violão. E também ele estudava numa série e eu estudava em outra. Tu lembra da escola que tu estudava Era lá em Miguel Breves? Bittar. Miguel Bittar, né? Miguel Bittar. Miguel Bittar. Era o ginásio Miguel Bittar. Naquela época acabou o ginásio, acabou. Não tinha mais Não tinha mais nada, né? Aí o Pata, ele chamava a gente e trazia o violão dele e na hora do recreio a gente ia patetar pra ele. Aí eu comecei a me entrosar com essa galera e tal. Comecei a me entrosar com o pessoal lá bem mais maduro do que eu. Era o Caboclo Gito, era o Banana. Entendeu? Uns amigos viraram meus amigos porque eu gostava, entendeu? Sim, sim. Dia de domingo a gente ia. Eu ia só pra ver eles. Aí depois comecei a me entrosar e tal. E o meu. Aí depois arrumei um emprego. A primeira coisa que eu comprei foi uma bicicleta e depois comprei um violão. Era duas coisas que na época, né? Nem falo. Na A época que bicicleta tinha a bicicleta. locomoção, né? Sim, sim. Para me trabalhar a bicicleta e o violão. Aí eu já nessas alturas eu já comecei a me entrosar. Tinha o cara que era filho do meu patrão, ele tinha uma banda. Era só 4 que tocavam na banda. É o som top. Essa banda já tinha guitarra, baixo, Sim. ou ainda não tinha Não, esses tinha. equipamentos? Era baixo, guitarra, bateria e teclado. Teclado, né? Sim. Aí tinha o cara que tocava bateria, trabalhava junto com a gente lá. Aí tinha, não sei se vocês conhecem o Djalma. Djalma? Djalma, violonista Sim, muito bom, sim. músico muito bom. Já rolou até pelo Japão, já foi chamado para tocar até no Japão. E aí ele é um cara muito bacana, a É gente bom, né? jogava bola junto. E aí eu fui me entrosando com esse pessoal, só gente boa da música lá. Aí depois o Djalma largou o baixo e eu peguei o baixo lá do som top Da banda, no da caso, banda. né? E aí por aí vai, né? Mas graças a Deus, assim, tudo que eu pedi e peço, acho que Deus me deu, cara. Tem te atendido, né? Tem me atendido. Que essa situação de música, como tu fizeste a pergunta para mim, né, de o que a música representa, eu fiz questão de colocar, por exemplo, a música entre as minhas prioridades antes de eu casar. Eu coloquei para minha mulher a música. Agora não coloquei como defeito. Sim, sim. A gente tem Eu que gosto de colocar. tocar, né? Eu gosto de tocar, né? Porque às vezes, depois que a gente casa, as coisas vão mudando. Tipo, olha, a música, ela é prioridade para mim. Seria naquela época que eu era jovem, era música, era bebida e futebol. Sim, sim. Então, a música ela vai continuar assim. Sendo algo forte, né, pra Sim, ti. sim. E tu falou do começo, né? Quais foram, assim, as dificuldades? Eu acho que a primeira dificuldade foi a questão de ter um instrumento para tocar, né? Mas depois que tu consegue esse instrumento, quais foram as dificuldades, assim, que tu encontrou nessa área, assim? Que tu falou, poxa, eu quero fazer isso daí, eu quero tocar também. Sim. Quais foram as dificuldades, assim, que tu encontrou? A dificuldade, apesar, né, de eu não ter, não é recurso, entendeu? É que naquela época era diferente de hoje. Era diferente de hoje. Hoje tu tem a internet, tu tem uma facilidade de tu não aprende se tu não quiser. Tem celular, né? Celular tem tudo. Naquela época não tinha. Como eu já falei, a gente ia olhar para as pessoas, para os
tinha uma escola para te matricular, ninguém dava aula de. Tu aprendia mesmo Tu aprendia olhando, né? E tu tinha que ser bom de ouvido, bom de olho para ti. Ou seja, ou tu Sim. tinha talento ou tu não Ou tinha, tu né? tinha. Verdade. Ou tu tinha talento ou tu não tinha. E Barba, a gente conversava outro dia, né, que a gente fez uma resenha, e a gente conversava sobre essa questão de bandas. Quando tu me disse que tu participou da banda Natureza, né? Sim. Quando foi que tu chegou pra cá, pra Bagre, e que tu percebeu que tu podia tocar numa banda aqui em Bagre? Me conta essa história aí. Sim. Eu cheguei para cá, para Bagre, em 82. Em 82 o Assis me trouxe para cá, para Bagre. O Assis era Sim, o prefeito, ele no ganhou caso. para prefeito e eu vim para cá, em 82. E aí, quando eu cheguei aqui, aí o Liarte tinha também uma vontade danada. Final de arte, Sim. né? Aí disse, meu primo, bora montar uma banda. Eu disse, bora montar, mas como nós vamos montar? Aí ele disse, não, vamos montar. Ele era vereador, sabe? Eu vou comprar um baixo e a gente dá um jeito numa bateria por aí. Mas a vontade dele era incrível de querer também montar uma banda. Os músicos, a gente tinha, sabe pra época era diferente pra época, porque a gente não tinha nada. Sim, do início, né? E tudo que a gente fazia era um avanço. Uma banda com Bagre nunca teve isso. Nunca teve, né? Nunca teve um avanço. Aí eu fui em breve, trouxe uma guitarra. Uma guitarra, ela era brincadeira, uma guitarra de brincadeira, mas ela funcionava. Uma guitarra de brinquedo, uma né? Guitarra de brinquedo. Aí eu trouxe a guitarra. Era uma daquelas pequenas Sim, elétricas, exatamente. né? Que Era uma daquelas elétricas, uma guitarra. Aí o meu primo conseguiu o baixo e a bateria era uma bateria bem daquelas velhinhas, tudo. mesmo porque os equipamentos eram muito caros naquela Sim. época, né? Não E tinha mesmo como. a gente tinha, o que a gente tinha era vontade. A gente tinha era vontade. Aí tá. Aí nós montamos, começamos a ensaiar, aquilo foi uma novidade. Aí veio o convite para a gente tocar. Primeiro show. Primeiro show, né? O primeiro show veio na casa do Didi Maia. Didi Maia foi muito parceiro nosso também. Didi Maia na época era o Didi Maia é o pai do Carlinho. Carlinho, né? Carlinho Sim, Maia. sim. É bem ali, a sede dele é bem ali onde é aquela conveniência. Ah, naquela época já tinha uma sede, ou não? Eles Eles sim, tinham, eles né? tinham. Não era uma sede, da casa dele fez uma sede. Ah, sim, sim. Mas eles levavam o pessoal lá pra fazer shows Sim, também. sim. Bandas pra fazer show lá. De vez em quando ele levava. Fazia aquela, que naquela época era chamado mucura, né? Fazia mucura. Que a luz apagava 10 horas. Naquela época já era a usina elétrica, né? Sim, já era usina elétrica. Tinha um horário determinado pra. Começou de 6 horas até 9, depois passou para 10, aí foi passando para 11, foi passando para Aí meia-noite. foi prolongando, né? Sim. Até chegar aquela. Vai depender dependia do orçamento da prefeitura. Né? Ah, sim. Quem comprava o óleo era a prefeitura. A prefeitura fornecia o combustível, né? Para combustível. poder a usina fornecer energia para. Era um vilarejo, acho. Já era uma grande cidade, ou ainda era Não, já era cidade. Era cidade, mas era pequena ainda, né? Era pequena. As ruas ainda não Sim. não estavam todas abertas, né? Sim, não tinha praia, rua de praia, não tinha Urino Vulcão. Era tudo caminho, no caso, né? Caminho. A Urino Vulcão ela foi feito já no governo de Santa Maria. E aí aí daí começou. Já tinha a pista de pouso na época? Não. Ainda não tinha, né? Não. Foi no primeiro governo do Assis, foi em 82. O Assis teve 2 mandatos. Depois o Edson. Depois foi Santa Maria.
Então a gente. Aí tá. Aí a banda tava caminhando ali, né? Tava caminhando ali. Aí veio, terminou o mandato do Assis. Aí entrou o Edson. Aí o Edson apostou na banda mesmo. O Edson apostou na banda. Ele foi em Manaus, comprou os equipamentos todos novos. Todos novos. Teclado, bateria. Ele também gostou do projeto da banda, né? Ele gostou da banda. Aí ele vinculou, que quem era vinculado era só eu e o Liarte. O Edson, que é o gigante do Marajó, Sim, né? gigante do Marajó, prefeito de Curralinho. Aí ele fez um projetão. E também naquela época também o governo, ele investia muito, a Alcione. Era a primeira dama da Alcione, ela investia muito nessa questão cultural. Investia muito. Então naquela época, aí o Edson comprou equipamento para nós e nós fomos vinculados à prefeitura. A gente ensaiava. Aí o que foi que ele fez? Olha, a festa de vocês, vocês ensaiam para vocês. Agora as festas da prefeitura, se alguém vier me pedir, vai ser vocês tocam, porque vocês são vinculados à prefeitura. Tá certo. Uma parceria aí, então, que vocês fizeram, né? Sim, a parceria. Aí a banda Natureza ficou com gás, meu amigo. Surgiu e Foi. logo... Aí a banda Natureza aí trouxe o Otávio. Ele trouxe o cantor lá de Jacundá. O cantorzinho? Cantorzinho. Cantorzinho. Sim. Aí trouxe o Otávio que fez a música do Luar de Bagre. Do Luar de Bagre, né? Essa música é muito bonita. Otávio Monteiro. O Otávio, ele é de onde? Ele é de... Ele é de Salvaterra. Salvaterra, né? Salvaterra. Ele morreu um dia desse. Caramba. Foi. Mas era um cara muito batalhador, sabe? Aquele cara batalhador. E inteligente, né? Porque as Inteligente, músicas dele... Aí a gente tocava um bloco só das músicas do Otávio. Ele era muito sonhador, entendeu? Naquela época, vocês tocavam o que, Barba? Já era brega, já era carimbó, Já rolava tudo. já rolava de tudo, Já. tudo um pouco. Já era uma banda baile, no Já era uma caso. banda baile. Naquela época o coisa tava no auge também, né? Aquelas... O dance, né? Eu acho que mais Sim. vocês chegaram a tocar dance. A gente tocava tudo. Tudo um pouco, né? Que tava no auge, né? Naquela Aí eu época. assisti inaugurado o MAB, né? O MAB era uma série muito boa, muito grande. E aí tinha os festivais, né? O Festival Açaí. Aí a gente abriu o Festival Açaí. A banda Natureza. E olha interessante. A primeira banda. Foi a primeira banda a tocar. Banda Natureza. Banda Natureza. Primeira banda a tocar no festival da Açaí. Olha só que legal. Na primeira edição do Festival da Açaí. Sim, na primeira Olha edição. só que legal, que história, né, cara? A gente tá vendo essa Primeira história edição. aqui. Eu não imaginava, eu já tinha uma ideia de que vocês tinham tocado em alguns festivais, mas não na primeira edição do festival. Então isso é algo histórico, né, cara? Sim. Para a cidade, para o município, para a região do Marajó. E olha, o Edson tinha muito orgulho da nossa banda. Porque ele dizia que ele ia formar uma banda para suplantar a banda de Boa Vista. Entendeu? Que era também uma banda baile. Que era também uma banda baile. Né? Que tinha uns amigos nossos que tocavam lá. Na banda lá. E esse primeiro festival do Açaí foi quando? Tu lembras? O ano? Foi em 88, 86, por aí, 87, 88. Por aí, Foi na né? gestão do Assis ainda. 87 para 88. Foi. Isso, foi na gestão do Assis, o festival. E como foi assim? Tu lembra como foi o primeiro Era lá festival? na frente do mercado. Na frente do mercado. Sim, Que hoje é o mercado municipal, o no mercado caso, né? municipal. E lá, como era feita? Era palco de madeira ainda? O palco era de madeira. Mas era feito o palco da rua para fora. Da rua para fora? Interessante como era. Pro Da rio. rua pro rio. De frente pro Isso. rio.
Sim, pro Rio Paraná aqui de baixo. sim, pro Paraná. O palco. Olha que legal, né? O palco e as barraquinhas eram feitas ali já do caixa para a rua. Já tinha as amassadeiras lá de Já, mulheres que amassavam açaí. sim, A galera sim. do interior Era já vinha. cultural mesmo, A era galera cultural do mesmo. interior vinha em peso de lá, então. Sim, Trazia o quê? Trazia o açaí, trazia fruta. era cultura na veia mesmo, naquela época. A população abraçou mesmo o festival, Sim. então, né? Sim, e também naquela época existia os pássaros, as danças dos pássaros, que vale. E existia a dança da maioridade. Grupo de carimbó ainda não Grupo de tinha, né? carimbó, Ou só era na fita, né? Colocava Não, na o grupo de fita, né? carimbó já foi depois. O grupo de carimbó sempre foi o do Alibag. O Ladybug. Sim. O Ladybug surgiu quando? Mais ou menos. Já foi depois também, né? Já foi depois. É. Quer dizer que o Ladybug existia. Eu não participava do Ladybug porque eu tinha a banda. Ah, sim. Então vocês, digamos, a banda Natureza surgiu depois do Lord Bagre? Ou já tinha o Lord Bagre? Não, já tinha o Ladybug. Pois é, ela surgiu depois do Lord Bagre, Foi então, né? depois. Então o Lord Bagre também é bastante É. antigo, né? O dia desse fez 20 e poucos anos também. Foi com quem implementou, foi o Naldo Costa? O Naldo foi. O Naldo, né? O Naldo sempre foi o coordenador do Ladybug. Sim, sim. Vai ser um dos nossos entrevistados também, né, Paulo? Sim. Muito bom, cara, muito bom. É. Muito bom. Muito bacana. E aí a banda? Sim, a banda, só para te ter uma ideia, a nossa banda ela era tão boa, para a época ela era boa, Sim, sim. que os caras quando eles chegavam aqui, as atrações que chegavam aqui, quando eles viam o nosso equipamento, eles queriam tocar no nosso equipamento. Galera de fora. Sim, eles traziam também o equipamento deles. E Barba, quem é que tava no auge, assim, as bandas? Tu lembra da época que tava no auge também para as bandas de Belém, assim, que vinham pra cá? Já tinha a galera do Brega, Vanderlei Andrade, o Edilson Moreno. Rapaz, naquela época, eu acho que era o Edilson Moreno. Edilson Moreno, né? O Edilson Moreno. Kim Marques já tava Kim também. Marques, aquela galera bem velha. Kim Marques. Ted Marques, né? Ted Marques, já morreu. Galera do Brega, né? Era. E tinha o Luiz Guilherme também dessa época. Do Breves, que se mudou pra Belém. Essa galera do Carimbó já tava também, né? O Pinduca. Também já. Eles vinham pro festival também. Ele veio pro festival do Santa Maria. O Pinduca veio aqui. Santa Maria. Santa né? Maria. Naquela época, quando eu sei que tinha uma dupla que veio naquela época que se falava em música sertaneja. Mas ainda era aquele sertanejão a raiz, né? Raiz. Tipo. Que era só o cara com violão. Não tinha banda, não tinha nada. Era só aquele cara com violão. Acho que o sertanejo até ainda tava ainda no. Tava Gatinhando pra cá pro norte, né? E era aquela situação do Zé Rico ainda, aquele sertanejo. Uhum. Do Zé Rico. Milionário, milionário, exatamente. Aí, cara, a nossa banda, a gente ganhou muito dinheiro com ela. Porque a gente tocava, em todo lugar a gente tocava. O Eiras, o Radinho. Pra capital também, se chegaram a tocar pra Belém. Nós fomos tocar na televisão lá, pá. Foi? Naquela época ainda era a TV Cultura? Qual era a TV aqui? Era TV Cultura, né? A gente ia, não só nós, outras bandas também iam para se apresentar. Não era Festival do Açaí, era alguma coisa, eu esqueci, relacionada ao açaí. Todos os municípios tinham uma barraca lá. Tipo uma feira. Sim. Uma feira, Era né? feira do açaí. Do açaí, né?
Aí tinha as Ela atrações, no caso saía, lá. aí tinha as atrações. E ia nós e a banda Raiz. Agora eu lembrei, a banda Raiz de Boa Vista. Banda Raiz. A banda Raízes. Raízes. Eles eram muito bons, cara. Ainda tem essa Não, banda, não né? tem mais. Não tem mais. Aí a gente ficava lá junto lá em Belém, lá. No local lá. O governo arrumar pra gente. A gente se apresentou várias vezes lá, nós tinha nosso uniforme tudo branco, uniforme lindo, cara, tudo bacana. Olha, até eu não tenho nenhuma foto, diz que a minha cunhada tem. Ela tem. Poxa, a gente repassa pra gente esse registro de vocês aí. Que é legal também pra repassar pra galera, né? Foi bacana. E tem alguém aqui de Bagre que chegou a cantar com vocês? Me falou que a Eliana, né? A Eliana Marajó Sim. chegou a cantar com vocês. A Eliana. Quem mais de músico, assim? Era a Eliana, tinha de música, era o Pé na Fina, Pé na Fina? é o Jair, né? Chamava o Jair pra ele. E o Leozinho. O Leozinho também? Leozinho O Leozinho era é... guitarrista. Ah, ele era o cara da guitarra, né? Ele era guitarrista. E eu tocava, às vezes, teclado, às vezes tocava baixo. E o Liarte era o cantor, a Eliana. E o Germano. Germano? O Germano, é. O Germano, ele cantava aquelas músicas românticas. Tipo boleirado. Ah, tá. Um serestão, né? Um serestado. Ele era muito bom. O pessoal gostava dele. E o Cabeludo era o baterista. Nosso primeiro baterista da banda Natureza foi o Pedrinho. Pedrinho? Pedrinho Natário, irmão do Alberto. Ah, tá. Pedrinho. Sei que... O Pedrinho, eu levei ele, ele chegava até dormir na bateria, ele era pequeno. Só que tinha talento. Ele já morava aqui em Bagre. Já, Já. o pai dele morava aqui em Bahia, ele era irmão do Alberto. Hum. Aí eu levava o Pedrinho não vai dormir aí, Aí ele, eu dei ouvindo no meio da bateria lá. E te conta essa história. Aí a gente. Aí depois a gente tocava no MAB aí, o Baile Vermelho e Preto, nós tocávamos. Baile Vermelho e Preto. Baile E mesmo. era tradicional aqui em Bagre, né? Era baile mesmo. Eu lembro das histórias desse baile aqui. Tinha a questão do carnaval, era aí, né? Tinha desfile Sim. Era uma rivalidade danada aí. Mas era uma coisa sadia, entendeu? A rivalidade do carnaval, um negócio. Mas era sadio. Mas era mais forte, né? Também a questão cultural do carnaval naquela época do que hoje, porque hoje nós temos os blocos, né? Temos mais blocos, né? Sim. Mas olha a diferença, aquela nossa diferença. A nossa diferença era que a gente comprava a nossa roupa, pagava a nossa roupa e fazia acontecer, nós mesmos. Hoje o carnaval isso acontece porque tem dinheiro, faz quadrilha, tem muita quadrilha. Mas se não tivesse, por exemplo, incentivo, não tinha quadrilha. Também tem. E naquela época não, era nós que fazia acontecer. Independente De poder público, né? público, a gente fazia acontecer. A gente fazia os nossos próprios carros. Alegórico, tá? Ah, tinha os carros alegóricos naquela época. A gente fazia. Era tipo um desfile, então, Sim, pela cidade. pela cidade. Ou só aqui pela Aí frente. tinha a nossa rivalidade. Era o nosso, que era eu, com a família do seu Jackson. Uhum. Eu com a família do seu Jackson e nós. Sim. Entendeu? E o pessoal daqui da minha mulher era eles pra cá. O próprio deles. O deles era a boneca feliz.
Pode entrar. Entra. E Então, o nosso carnaval, ele era bastante disputado. Eu vou contar uma história aqui. Tinha o Germano, ele era o puxador de samba daqui do Bonecas e Reis. E o nosso era o Castro e Rodrigues. Bonecas e Reis E Castro e Rodrigues. Castro e Rodrigues. Sim. Eram Nós duas. temos samba em Raída. Era... Salve Castro e Rodrigues. Aí vai. Naquela época tinha as marchinhas também, né? Tinha. Então, aí quando foi no dia o Germano tava por aí, o Germano. Eu peguei o Germano, levei pra lá, o pessoal meteu cachaça no Germano. Naquela época tinha premiação também pra que, digamos, Não pra tinha. quem performasse melhor, Não, tipo isso. não tinha nada, por exemplo, assim, vinculado ao poder público. Entendeu? Não tinha jurado. Era feito mesmo porque a comunidade porque gostava a gente também, né? gostava. Sim. A gente gostava. Mas tinha rivalidade, né? Tinha, sim. Um queria ser melhor que o outro, né? Um queria ser melhor que o outro. Aí tá, rapaz. Aí esse pessoal queria, o cara foram buscar o Germano, rapaz, deram banho no Germano. Eu sei que até chegar a hora o Germano cantou o samba, que cada um tinha o seu samba. O Germano é que puxava o samba deles. Tava mamado já. Tava... Mas era rivalidade, né? Sim. Embriagaram a concorrência, né? Sim. Era rivalidade, mas um negócio sadio, Era né? coisa bacana, né? Era sadio, Canete. A gente era bem elaborado e os caras eram meus cunhados, mas era tudo sadio. Sim. Era tudo sadio. Aí tinha o vermelho e preto também, que era uma novidade muito boa. Uma novidade muito boa. Era o vermelho e preto, era um bloco, no caso. Não, o vermelho e preto era o nosso time, o MAB. Ah, sim. O MAB. O time de futebol. Sim, o time de futebol. Então o tinha... primeiro nome foi vermelho e preto. Sim. Depois que passou a ser MAB. Sim, depois passou a ser MAB. Porque o nosso uniforme não era vermelho e preto, era vermelho e branco. Desculpa. Era vermelho e branco. Vermelho e branco o nome do time, né? O nosso time, ele usava a camisa vermelho e branco. Até hoje tem uma camisa aí do MAB que mandei fazer. Aqui os torcedores do MAB, se tu procurar, tu vai achar. Tem bastante, né? Bastante. Pô, eu sou um dos torcedores do MAB. O Tiademir também, ele foi presidente do MAB. Foi presidente técnico do MAB. O Ademir foi presidente e técnico do MAB. Foi muito boa a nossa época no MAB foi muito boa. Olha, e tudo era centralizado lá, né, Barco, em relação à questão cultural, né? Tudo centralizava, acho que no MAB, né? Ou não? Muitas sim, porque foi por exemplo, na época... Mas espaço cultural só tinha aquele ou tinha outros assim? Não, só tinha o MAB. Tinha MAB, né? Só tinha o MAB. E o carnaval, o baile era separado. O negócio de bloco a gente não ia pro MAB. O bloco era na rua. Nas ruas, né? Sim. Já tinha o sujo, né? Também. Mas a nossa rivalidade era esses dois. Mas também, cara, naquela época, se tu fosse ver, cada um ia numa produção. Lá o negócio era valendo mesmo, né? O pessoal daqui, que são muito bom para isso, a net é muito boa para isso, ela fazia as fantasias. E tinha, né, aquelas As fantasias fantasias eram fantásticas, fantasias. Hoje, o que é que acontece? Hoje o cara vai numa malharia dessa e manda fazer, né? Agora... as camisas para vender. Naquela época, as fantasias eram fantasia de carnaval mesmo. Porque também tinha muito daquela coisa de assistir os desfiles, né, no Rio de Janeiro, né? Sim. Aí a galera sempre trazia as ideias, né, de lá, próprio Belém, né, tinha os desfiles em Belém, já tinha o Rainha das Rainhas também, né? Sim. Tem tudo isso, né? Então a galera pegou um pouquinho dessa vertente
E se produziu mesmo, né? Eu lembro de algumas fotos que até a minha irmã chegava aí, as crianças, né, tinham concurso mirim Sim, de tudo de carnaval, fantasia fantasia mesmo. de aquelas fantasias de escola de samba mesmo, Sim, né? fantasia mesmo. Cada um produzia seus filhos com fantasia mesmo. Fantasia. Aí via aquela fantasia mais bonita e tal, essa coisa toda. Hoje é diferente, hoje não tem fantasia, tem abadá, né? Hoje é abadá. É abadá. Hoje é abadá. É uma forma do cara ganhar mais dinheiro, né? Mas naquela nossa época não, era fantasia mesmo, ó. Tá boa. Tá boa, né? Fantasia e concorrência. E tudo também, a questão do baile, ele era baseado no MAB também, né? Era o MAB que fazia o baile, O evento, o né? evento. O baile de carnaval. O Já baile tinha presidente naquela época? tinha. Quem era? Tu lembra quem era o O presidente? presidente do nosso time era o Assis. Ah, o seu Era Assis. o Assis, velho. Ele já era Ele o era prefeito. prefeito, né? Ele era o prefeito e É, presidente do MAP também. sim. Legal, né? Aí ele construiu a sede com o MAB, depois que foi vinculado com o MAB, Da prefeitura. da prefeitura. Quando ele saiu, aí ele vincularam. Quando ele saiu, ele vincularam. Mas a gente teve na época, um dos melhores times. Vocês chegaram a fazer, digamos, disputar campeonato para fora de Bagre ou só aqui? Naquela época não tinha. Mas já tinha o campeonato aqui de Bagre? Sim, Já tinha. Onde era? Na Malvina? era na Movina. Aqui tinha o time da Serraria do Peixado. Eles pegaram o time, todo o time de fora, E quantos times participavam na época lá? para disputar com o MAB. Era o quê? Uns 8 times que participavam do campeonato na época, tu lembra? Ou era pouco? Na época era MAB, colégio, o time tinha o veterano e tinha o time lá da Serraria do Peixado. Não tinha o Real Maior, não? Não, o Real Maior veio depois, depois. É novo, né? Mas a rivalidade era nós e a Serraria. A Serraria lá. Tinha uns caras muito bons de bola. Tinha uns caras que era filho do seu Melé. Os caras davam trabalho, né? Tinha o filho do seu Melé, que eles eram boleiro mesmo, lá de Curradinho. Os caras trouxeram todinho eles pra cá. Os caras jogavam bola. Tinha uns 8 pessoas. Era só pouca gente daqui. Tinha 8 caras de fora. Olha, a gente não sei assim, mas, por exemplo, o MAB ele foi grande porque a administração ela Apoiou, né? apoiou. Aí depois que veio as outras administrações, foi igual como foi em Breves, igual como foi por aí. Eu vi em Breves e naquela época eu vi grandes times a nível de Belém. Nível de campeonato paraense mesmo, né? Campeonato paraense. E depois eles foram Foi enfraquecendo, como em todo né? lugar, né? Como em todo lugar foi enfraquecendo. Mas para a época foi muito divertido essa questão de trazer gente de fora. Uma vez, eu não sei se vocês já viram falar no Caverna. Caverna, sim. O colégio trouxe o Caverna. Quando o Caverna chegou numa pensãozinha. Eu peguei o Caverna e levei ele. Bora, Ele Caverna. veio para jogar no Ele colégio. jogando no colégio e acabou jogando no MAV. Peguei ele e levei. A professora Otília ficou muito indignada. O Sorotinha era do colégio? Ela que mandava no colégio. É presidente de lá.
abraço pro Serotiga. Mas era assim, cara. Não, não. Não. Nós continuamos. E quando foi Nós que continuamos. acabou a banda Natureza? Assim? A banda Natureza, ela acabou assim. O governo do Edson terminou, entrou a Thelma, né? Entrou a Thelma, depois entrou Santa Maria. Quando o Santa Maria entrou, aí a gente Já não estava já não mais. estava mais. Já desvincularam a Sim. banda dos Sim. integrantes. E Barba, tu falou do Lord Bagre, né? Sim. E quando foi que tu entrou no Lord Bagre, começou a tocar no Lord Bagre? Foi na mesma época que tu tava na banda ou Não, não? foi depois. Depois que acabou a banda é Depois, que tu entrou no Lord depois que Bagre. acabou a banda Natureza, nós montamos outra banda. Nós montamos uma banda que o Edinho tomou de nós o nome. Eu não só então, massa o nome da. A banda Della Ilha, né? A banda da ilha. O Edinho tocava com a gente. O Edinho era guitarrista Guitarrista. também, né? E é uma banda que, assim como a banda Natureza, a banda Della Ilha fez nome também na cidade, na região, não foi? Sim. Chegaram a tocar em muitos lugares, A assim, gente montou, era uma sociedade minha e o Vicente, que é o Pó. o de pó, né? Sim. O Pó que escolheu a nossa banda, assim, pela ilha. Aí os músicos vocês pegaram daqui de Bagre ou de Breves ou de outro local, assim? Ela tinha uma alta qualidade também, A banda Della Ilha. a banda da ilha. Ela tinha uma alta qualidade. Por exemplo, o guitarrista a gente trazia de fora. O guitarrista a gente botava, era só o baixista trazia de fora também. E eu tocava baixo também. Mas como eu tinha que cuidar de outra situação da banda, aí o baixista vinha de fora. Tu ficava só na parte administrativa, né? Administrativa. Aí o baixista vinha de fora, o guitarrista vinha de fora, o tecladista o Vicente. E os cantores eram daqui de Bagre. Os cantores também, às vezes eu trazia de fora. Eu trazia um cantor, eu trazia de fora. E aí a menina cantava com a gente lá, a Vanusa. A Vanusa, né? A Vanusazinha. Abraço pra Vanusa. Vanusazinha Professora cantava Vanusa. com a gente lá. É. Tinha uma voz de ouro, ela. Cara, eu lembro da banda Della Ilha. Cantava muito. Foi uma das bandas também que inspirou a minha entrada na música. Eu lembro eu com meu primo Bruno tecladista, que a gente ficava vendo os ensaios da banda Della Ilha e a gente falava, poxa, aquela mesma história, né? A gente tem que tocar, bora. Só que a gente era aquela questão, a gente não tinha instrumento também, e não tinha condições, e a gente sempre ia ver os ensaios da banda Della Ilha. Vocês tocavam aqui onde era a Ematé, né? Sim. O prédiozinho da A Ematé, gente né? ensaiava lá. Tem na frente da unidade, né? Sim, aí Estação depois- da unidade. Depois o Vespasiano tinha uma casa pra ficar. Ele deu pra gente ensaiar lá. Seu Vespasiano. Mas antes da Della Ilha, eu ainda toquei, eu acho, 6 anos, né? Uns 4 a 5 anos aqui no Liarte, a gente fazia teclado e voz. Fazia um esquema, né? Fazia um O primeiro esquema foi de vocês aqui de Bagre, né? A gente tocava tudo quanto era tipo. Inclusive a Vanusa também, ela tocava com a gente também. No esquema. No esquema, né? No esquema. Já tinha Seresta. já tinha um antigo Mururé ou ainda Já. não? Já tinha o Mururé. Aí no Mururé a gente fazia, nós fazíamos acho uns 4 anos aí no Mururé. Aí a gente vendia, mano, 50 graus de cerveja lá. Era rápido. Era rápido. O pessoal vinha os vendedores, eles vinham tudo sexta-feira pra lá. Isso já era combinado. Sexta-feira por causa da Seresta no Mururé. Já a galera já descia pra lá já. E vocês tocavam também já tinha o pop nessa época, pop dance do... Não. Já não tinha o pop, né? Era só o Mururé. Então Só- o Mururé foi uma das primeiras casas de shows aqui de Bagre. É. Foi, né? Depois do paroquial, assim. E tinha um paroquial. Né?
tinha paroquial, mas os assim, leilões, né? de casa, Uma casa de shows, assim, porque o paroquial não era uma casa de shows, né? Era da paróquia, né? Mas, e mesmo o pop a gente não tocava lá, porque quando o pop foi feito era só para programação grande, entendeu? Era a bagaceira falava, sim, sim. era só aparelhagem grande pra lá. Na E o época as nosso aparelhagens estilo era estavam outro, nosso estilo era Seresta, nosso floresta estilo mesmo, né? era só pra aquela galera bem E gostava que mesmo, tinha né? a grana e que gostava também. A galera já Tinha descia pra o lá. gerente de fábrica, o gerente da Camarinas, aí tudo eles gostavam de Seresta. E aí a gente vendia muito, ganhava bem dinheiro. Foi uma época boa, naquela época não tinha violência, não tinha nada. Era tu fazia a programação, não tinha problema de briga, não tinha nada. Sabia se A divertir. galera ia, voltava, A música tranquilo. a música era boa, o pessoal gostava de Seresta. Ele tranquilo. Aí quando acabou a Seresta, aí nós passamos para Adelaide. Aí na Dela Ilha já, Voltou a Adelaide. já foi os shows também. Na verdade continuou, né? Ainda tinha os festivais, ainda tinha o. Naquela época também eu lembro que era o primeiro dia do trabalhador, né? Era uma Sim. festa grande aqui em Bagre. Aí tinha os leilões da paróquia também. Então vocês tocavam bastante, né? Sim, é. A gente fazia qualquer coisa para tocar, entendeu? A gente chegava a um, a um comum com todo mundo que procurava a gente. E também quando a gente chegava, quando a gente procurava, chegava com alguém, a gente às vezes passava. Nosso repertório era muito bom da banda. Tanto faz a banda Natureza como a Adelaide. O melhor de uma banda é o repertório. Tu sabe disso? Sim, sim. Olha, gente, pra quem não sabe, o Barba é um dos integrantes da minha banda também. Né? Tá tocando com a gente E hoje. sempre eu tô exigindo. E sempre exige. Mandem música pra mim, né? O Barba também atualmente tá tocando na igreja, né, Barba? Na verdade, tu sempre tocou na igreja ou não? Desde 2004. Desde 2004 tocando na igreja. Eu comecei a tocar na igreja em 2004. Quem era o pároco na época? Tu lembra? Antes do Casimiro, quem era? Era o padre João, né? Tadeu. Padre Tadeu. Tadeu que me fez casar. Sim, eu era madrinhado. Aí tu casou, já era o padre Tadeu. Foi o Tadeu que me convenceu. Ele queria que todo mundo casasse, sabe? Nossa, ele era todo mundo casasse. O padre Tadeu, ele tá hoje na paróquia de Melgaço, né? Não, ele foi Foi embora. embora pra Polônia. Voltou pra Foi Polônia. embora. Foi. Aí me apertou até que nós casamos. Casou. É. Foi. Me algemou, né? Deus gemou. Sim. Lá de Bagre. Sim. Sim. Quando tu tava. Exatamente. Quando... Eu comecei a tocar na igreja, eu comecei a me entrosar com o homicídio, com ele. Aí começou a tocar no Lá de Bagre. Aí comecei a tocar Tu no tá tocando baixo no Lá de Bagre. Tô tocando baixo lá. Lá de Bagre. A gente na verdade ficou de fazer uma entrevista com o Naldo, a gente ainda vai marcar ainda. Mas ele vai contar pra gente também um pouquinho sobre a questão do Lá de Bagre, né? A história do Lá de Bagre. E nessa época, e Barba, nessa época, assim, quando acabou a banda Natureza, e tu fez o projeto da Dela Ilha, e hoje, assim, qual a diferença que tu vê da música daquela época para a época atual, né, para a época de hoje? Qual a diferença assim que tu vê que se perdeu, o que
foi, se melhorou alguma coisa, se não, se a questão da música ela continua a mesma. O que tu entende que teve essa mudança, assim? Houve uma mudança muito grande, porque na nossa época a gente, a gente era muito voltado para o romantismo. Por exemplo, você ia numa festa, você não ia com aquela. Você tinha um objetivo. Eu vou numa festa, vou me divertir, vou arranjar uma namorada, vou namorar, Vou dançar, né? vou dançar. É hoje diferente. Hoje tu vai numa festa, tu vê homem para um lado, mulher para o outro. Ninguém dança mais, né? Ninguém dança mais. Não tem nem banco na festa. Não tem, o cara leva um balde de cerveja e coloca lá. Lá ele fica, Então, né? o cara não tem. Por exemplo, na minha época, cada qual tinha que comprar sua banca. E a qualidade também da música, né? A qualidade musical nem se fala. Nesse aspecto, assim, né? Antigamente a música ela tinha letra, melodia, que as pessoas ficavam admiradas, né? Assim, hoje em dia, acho que se perdeu isso também, né? Até hoje se comenta, não sei se vocês já ouviram, que é o melhor ano musical foi os anos 80. Foi os anos 80. Entendeu? Eu, como gosto de música, eu não gosto de música corriqueira que está tocando toda hora. Eu já falei naquele dia, né? Sei lá. Sim, Está sim. tocando toda hora. Mas antes de voltar no passado e escutar música boa, escutar os clássicos, eu não sou contra. Eu escuto sim. Eu acho que tem espaço para tudo, Sim, né, tem cara? espaço Mas pra tudo. a gente tem as preferências, né? Sim. A minha preferência, aqui em casa eu escuto muito MPB. Eu gosto também de Muito MPB, MPB. pop rockzinho também é Pop bacana. rock. Eu trabalhei, a gente trabalhava com um cara naquela época, como diz, era só o filé da música brasileira. Aí tu escutava só Zé Ramalho, Vander, Geraldo Vandré, Chico Buarque, Djavan, Alcione. Essa galera tudinha, né? Era só fera. Então, pô, tem como tu tirar conteúdo disso aí. E a galera não fazia música, eles faziam poesia, né? Essa que é a verdadeira vertente. Mas eu gosto também da nossa música paraense. Eu gosto muito do brega. Tu já tocou muito brega também, né? Já. Eu gosto muito de carimbó também. Porque o carimbó é algo mais regionalizado, né? A gente fez uma entrevista com o Dimitri Cunha, mestre Dimitri Cunha. Ele falou um pouquinho também sobre a questão do carimbó. E a vertente do brega eu gosto bastante, porque na verdade houve uma onda, eu não sei se foi a década de 80 ou 90, mas houve uma onda que a música brega ela era muito influenciada pela música americana, né? Então, os clássicos que surgiam, principalmente da música pop, da música pop rock internacional, a galera transformava tudo em brega. Não sei se tu lembra dessa época, eu não sei se era em 80, se era em 90, mas todo brega era transformado em rock, né? Tu pega as músicas do Vanderlei, tu pega as músicas da Valéria Paiva, tu pega as músicas da de quem era mais naquela época que tinha as músicas do Kim Marques, do Berto Moreno, enfim. Então tinha muito essa vertente americana, né? Que precisa escutar. Fazia uma música lá nos Estados Unidos, aí a galera já introduzia aqui uma versão paraense. Por exemplo, vou falar um pouquinho do brega, da minha época do brega. Quando eu me entendi, né? O brega era aquelas músicas assim, do Valdir Soriano, entendeu? Aquele brega bem lento. Era Valdir Soriano, Vicente Celestino, uma galera. Aí foi surgindo. Quando surgiu o Reginaldo Rossi, foi Um estouro. um estouro. Reginaldo Rossi. Aí surgiu o Reginaldo Rossi, Diana, tudo tocando
brega. Aí que começou aqui no nosso Pará o nosso brega. Que ele é diferenciado. Sim, sim. Ele O pega um nosso brega é pouquinho, diferenciado. ele pega um pouquinho de Mas cada ele coisa. foi muito discriminado, o nosso brega. Entendeu? Ele foi muito discriminado. Que o brega, ele só foi tendo assim mais uma visualidade depois que o Reginaldo Estourou, né? estourou. Que até hoje. Ele Até hoje as músicas do Reginaldo é muito boa. é muito boa. É clássico. Aí o nosso pessoal aqui do Pará, eles sofreram, eles mesmo falam. Já conversei com o Roberto Moreno, conversamos uma viagem que eu tinha sobre exatamente isso. Foi fácil para a gente introduzir o brega aí. Porque naquela época, as músicas elas tinham que ser tocadas nas rádios. E não era todo mundo que queria tocar sua música. Ninguém queria tocar, né? Ninguém queria tocar brega. Mas tocavam outras músicas. Que vinha de fora, na Sim, verdade, vinha de né? fora. Mas o brega em si mesmo. Aí depois, aí veio o Vanderlei Andrade, Alberto Moreno, essa galera foi Começando, né? começando, foi caminhando. E aí veio outra geração, aí Aí depois do brega veio o Tecnomelody, né? sim, Que hoje a gente chama de aquelas músicas marcantes também. isso. Aí consolidou o brega hoje na nossa região norte. Sim. E Barba, cara, obrigado por ter conversado com a gente aqui, por ter cedido espaço também, a gente do podcast Papo de Marajoara. Fica muito feliz. Foi um pedacinho da história de Bagre que foi contado aqui. E a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal e vem muito mais coisas boas aí. Que vocês curtam, que vocês compartilhem os nossos vídeos. E, cara, obrigado. Mais uma vez, obrigado por ter recebido a gente aqui na tua casa. E a última pergunta, na verdade, a gente queria que tu deixasse uma mensagem para essa galera aí que quer iniciar na música, quer tocar algum instrumento e não sabe por onde começar, ou não sabe o que fazer. Que deixasse uma mensagem para eles em relação à questão da música também, quiser falar alguma coisa. Cara, em primeiro lugar, em relação à música, tu tem que gostar também. E tem muita gente, tem muitos no nosso meio, às vezes ele tem vontade, mas não tem talento. Às vezes ele tem talento e não tem vontade. O cara sabe só pra ele. Ele sabe só pra ele. Aqui mesmo, o cara tem um exemplo disso. Ele sabe só pra ele. Não toca pra ninguém. Toca na igreja, não toca nada. Mas é muito bom. Muito bom músico. Então, se você quer, você tem que ter ou uma coisa ou outra. Porque pela vontade também tu consegue tocar. Pela vontade tu querendo, tu consegue. E hoje é uma facilidade muito grande, uma facilidade muito. O cara querer ser um bom músico. O cara tem tudo na mão hoje. É só ele procurar e ter boa vontade. E gostar também, porque a música tu tem que gostar. A música ela vivencia assim o romantismo se tu for em busca de uma boa música. Tu consegue o amor, tu consegue ali, tu consegue. Se tu for vivenciar uma boa, porque, por exemplo, na nossa época a gente gostava da música boa exatamente pela que tu fala, pela poesia. E a gente, hoje, o bom músico, eu acho, eu não sou um bom músico, mas eu me esforço para que aconteça o melhor. Tu gosta do que tu faz também. Eu gosto do que eu faço. Por exemplo, estou muito feliz tocando as músicas que eu gosto. Lá com vocês lá. Sim, sim. Uma música que eu gosto, uma música
é diferente. Por exemplo, se eu fosse tocar brega hoje, Já tocou muito já brega, toquei né, velho? muito. Não, tem uns brega, por exemplo, o nosso brega ele é bom. Mas esse negócio tem uns brega, tem uns funk, cara, É difícil, né? é difícil. É difícil. Tem uns brega que não vai. Que não vai. Então, aos músicos, que procure, entendeu? Procure a internet, procure. E tem muita coisa boa na internet para te aprender. Estudar um pouquinho, né? Estudar um também. pouquinho, exatamente. E eu, por exemplo, tem muito, o pessoal da igreja aqui, eu já ensinei um bocado. Já passei conhecimento para muitos lá na igreja. Assim, quem quiser vir comigo, quem quiser alguma dica daquilo que eu posso, Tá disponível. estou disponível. Estou disponível. E a música sempre vai estar na minha veia, a música, Tá na tua essência, na né? minha essência. E a música ela é a expressão da tua alma. Entendeu? Quando tu vê uma interpretação boa, chega te enche de vontade. Pô, eu queria ser igual esse cara aí, Sim, né? verdade. Queria ser igual esse cara. Tem muitas vezes que tu vê um cara pegar uma guitarra, o cara faz. Aí não é, não vamos dizer que é inveja, né? Porque a inveja é até pecado. Mas Sim, às sim. vezes dá vontade de dizer, pô, eu queria ser igual esse cara aí. Já tocar igual ele, né? Exatamente. E também o interessante da música, que olha, todo dia tu descobre uma coisa. Todo dia tu descobre uma coisa. Tu descobre um segredo. Todo dia tu descobre um acorde. Ou tu vê alguém, tu vai, isso aqui, rapaz, eu tô um tempo, e agora que eu vou descobrir. Ou eu toco desse jeito Sim, e era daquele exatamente. outro jeito. Tem um acorde que tu vê, eu vou pro violão e aí fica uma coisa muito linda, uma coisa bacana. A música sempre ela vai estar na nossa alma. Eu vejo assim. A música. Sim. Barba, obrigado mais uma vez. Gente, a gente vai terminando nossa conversa por aqui, a nossa resenha. E esse foi o nosso podcast Papo de Marajoara. Valeu, até a próxima.